Para o alto então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é Leandro Barros. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos, os que já são possam ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa avisá-los de uma próxima mensagem postada. Peço também que dê o seu like para que o YouTube possa priorizar todas as mensagens assistidas aqui no canal. Paz, irmãos, olha eu aqui outra vez. Desta vez venho revelar como eu batalho no mundo espiritual contra as forças do mal. Deus tocou meu coração para passar minhas experiências espirituais, onde Deus me deu e ainda me dá muitas vitórias. Hoje os irmãos saberão como Deus me transformou em um mensageiro da sua palavra e como eu faço para Satanás se sujeitar à autoridade que Deus delegou a mim. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão pesado, pois mexe diretamente com o mundo espiritual. O que vou passar aos irmãos vai fazer o dom do Harry Potter virar sola de chinelo. Brincadeiras à parte, claro, porque sabemos que magia é do Satã. Mas hoje você vai entender porque você está tão bem de manhã e à tarde está tão mal. Vai entender porque está descansando totalmente e de repente volta todo o desespero. Calma, eu também passo por isso, mas já tenho orientação de Deus e discernimento no mundo espiritual sobre o porquê tudo isso acontece. A mensagem que trago hoje também faz parte do estudo sobre autoridade. E o tema é usando a autoridade que Deus me deu. Os irmãos sabem que eu leio todos os comentários da última mensagem que eu posto. Faço isso sem exceção. Leio todos. E volta e meia, volto nas mensagens mais antigas e leio alguns. Gosto de interagir com vocês. E isso tem me gerado um amor enorme por cada um, tanto pelos mais humildes como pelos mais polêmicos. Estou aprendendo a amar as diferenças. E como quem é ungido pelo Senhor para executar a sua obra, tudo que esse faz tem um propósito, comigo não seria diferente. Hoje Deus me disse que me faz ler todos os comentários para eu poder discernir as necessidades do seu povo. Sem arrogância, irmãos, mas me senti um Moisés numa escala muito infinitamente menor. Claro, porque estou mais para Arão em seu tempo de rebeldia do que para Moisés, não é verdade? E foi vendo os comentários que Deus me deu aquele clique no entendimento que não sei explicar para os irmãos como acontece. Só sei que o gozo bate na hora e não consigo pensar em mais nada. E ai de mim se tentar pensar em outra coisa. Fica igual um martelo. Quem é usado na palavra sabe muito bem como Deus incomoda para a gente anunciar sua mensagem. Enquanto não fazemos isso, não temos paz. Sabe aquele mal-estar que ficamos do nada? Aquela sensação de desespero, mas a situação continua do mesmo jeito? Não tem nada que cause motivo para ficarmos tão mal? Então, hoje você não só vai descobrir o que é, mas também como se livrar instantaneamente e voltar à paz. A mensagem que praticamente me causou um galo na cabeça de tanto martelar está em Mateus 16, versículos de 13 a 26. O pessoal da numerologia bíblica me ajude aí, porque até rimou. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofreu muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Até aí, meus irmãos. Bem, acho que já deu para os irmãos entenderem mais ou menos o porquê uma hora estamos no céu e de repente estamos no inferno. Uma hora desfrutando da presença de Deus, indo para cá e glória para lá. Olha o Miguel no cavalo branco na minha casa, que lindo. De repente o semblante cai tanto que até se Jesus aparecer encarnado em nossa frente, vamos mostrar a nossa descendência de Tomé. Por que isso acontece? Bem, o consolo é que se o apóstolo Pedro passou por isso, então isso já mostra que não tem nada errado com o nosso relacionamento com Jesus. Ufa! Isso já é um alívio, não é verdade, meus irmãos? Porque dá uma impressão que estamos desviando da fé, não dá não? A gente fica procurando onde errou sem ter errado. Uma sensação que não vamos conseguir, não é verdade? Um baixo astral, mesmo obedecendo como nunca, negando a carne ao extremo. Você já passou por isto ou está passando agora e não está entendendo nada, não é verdade? O primeiro pensamento que vem é: poxa Deus, eu estou aqui fazendo tudo o que o Senhor me pede e meu cônjuge está lá e nada de ruim acontece com ele. Você deve estar pensando assim: este Leandro Barros está morando perto da minha casa e está me espionando. Não é possível. Como ele sabe que eu estou passando isso? Ei, desavisado, o Espírito Santo que está aí é o mesmo que está aqui agora me revelando esta mensagem. Não se esqueça disso. Tudo está no controle dele. Ele é onisciente, onipresente, ou seja, sabe tudo e está em todas as situações que você vive e passa, inclusive neste momento repentino de angústia. Se eu te falando que ele está, você não acreditar, vou pedir para ele mesmo falar ao teu coração através dos meus lábios agora. O Senhor fala comigo agora sim. Diga a ele ou ela: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, 15. E agora, acredita, porque eu sei que você sente nesses momentos de angústia. É para glorificar de pé ou não é, irmãos? Mensagem direta através de mim para vocês. Continuando, versículos 13 a 16 diz: Jesus perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Uns dizem que você é doida,
por lutar por quem te traiu. Outros dizem para você arrumar outro marido ou esposa. Outros dizem Deus não vai trazer de volta. Outros dizem que já tem muito tempo que se separaram e que ele ou ela está em outra e você deve fazer o mesmo. E, irmãos, a lista de besteira que falam e gente atribulada e que não entende quem é Jesus na sua vida e no seu casamento é enorme. E eu ficaria aqui a noite toda falando o tanto de engano que ouvimos. Notem que quem fala besteira assim não anda com Jesus, porque quem anda ou não fala nada ou fala como Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? E vocês, meus irmãos? Quem dizem que é Jesus na causa de vocês? Porque Pedro tem uma resposta na ponta da língua para esse monte de besteira que andam falando, contrário à obra de Deus na vida dele. Quando seu cônjuge abre a boca para dizer, eu não volto nunca mais, ou quando ele diz, eu estou noivo e vou me casar em breve, o que você diz ou pensa sobre isso? Não diz nada, né? Mas pensa como os outros desavisados que achavam que Jesus era João, Elias, Jeremias. Não sei se devo continuar lutando. Ou, não aguento mais esta humilhação. Não preciso passar por isso. Chega. Ei, quem faz isso são os outros. Quer ver o que Jesus perguntou? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Irmãos, discípulo de Jesus que anda com ele e sabe quem é ele na sua vida diria, não volta para mim mais não, é? Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo, e a última palavra é dele e não sua. Eita glória! E, irmãos, você pode falar isso para o seu cônjuge, se ele for crente em rebeldia. Pode falar na lata, se achar que deve, porque ele conhece bem o poder das palavras e de quem você está falando. Mas se ele não for crente, fale em pensamento, que o mundo espiritual também ouve do mesmo jeito, e já te dá vantagem sobre essas palavras de maldição que são jogadas sobre a sua fé como um balde de água fria. Aí a paz começa a voltar e a alegria no Senhor junto. Sabia que muitas vezes você ouvir esse monte de coisa ruim que te desanima é culpa sua mesmo? Fica falando para todo mundo que Jesus vai restaurar, que Jesus disse que quando ele trouxer de volta vai ser infinitamente melhor do que todos possam pensar. Jesus, 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 Jesus. Tem gente que acha que ficar falando de Jesus à torta e à direita sem autorização é dar testemunho dele. Mas isso muitas vezes não tem nada a ver com honra a ele e nem sinal de fé em seu nome. E sim, não passa de mania mesmo. Virou uma expressão falar de Jesus. E sendo assim, não tem valor nenhum no mundo espiritual. Já sei que os questionadores que só abrem a Bíblia na igreja vão cair de pau em cima de mim por causa disso que eu acabei de falar. Mas eu só falo o que Deus me revela através da sua palavra. E garanto que até para falar do nome dele para exaltá-lo, você precisa de autorização dele. Quer ver? Tenho de provar porque os polêmicos já estão de ouvidos em pé para meter a malha. Versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Opa! A Bíblia disse ordenou, ou seja, deu ordem. E a ordem de Jesus é no mundo espiritual, ou seja, não obedece, o diabo monta nas costas, na família, na casa, na saúde, no emprego, nos filhos e por aí vai. Por isso que muita coisa que você diz e coloca o nome de Jesus na frente não acontece, ou acontece ao contrário.
Porque escute bem o que o Espírito diz à sua igreja agora. Jeremias 29, versículo 9. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Meus irmãos, Jesus não deu autorização para os discípulos falarem dele, quem ele realmente era. Isso nos mostra que nós não podemos falar de Jesus sem que isso esteja autorizado em sua palavra. Não podemos ficar usando o nome dele como jargão, como uma defesa para nós. O nome dele é sagrado, é o nome que está acima de todos os nomes. Está vendo aí porque você fica atribulado do nada? Porque está usando o nome do Senhor sem que ele te autorize a fazer isso. Cuidado você que não ora, que só abre a Bíblia na igreja, que jejua, mas malha o cônjuge, que tenta confrontar o ungido de Deus. Deus não te autoriza a usar o nome dele em vão. Só use quando ele te der autoridade para isso. Não está congregando em nenhuma igreja? Não tem autoridade para falar no nome dele. Só ouve a palavra pela internet e não pega a Bíblia e dedica tempo para entender qual é a vontade do Senhor na sua vida? Não tem autoridade de falar no nome dele. Questiona homens que Deus deu autoridade de sua palavra. Não tem autoridade para falar no nome dele. Não se consagra para colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Não tem autoridade de falar no nome dele. Busca ele na madrugada para ter o que você quer somente e deixa ele por acréscimo. Não tem autoridade de falar no nome dele. Cuidado, irmãos, isso é sério. Pare de dizer que Jesus está com você. Ouço muito jargão com o nome de Jesus no meio evangélico. Você vai ver o que Jesus vai fazer na minha vida. Ou então, sou servo de Jesus, quem duvida vai ter de contemplar a minha vitória. Mas está devendo todo mundo e não paga. Quando digo isso, não digo de quem não tem, porque está desempregado, mas digo de quem tem e não paga, dá calote mesmo. Digo quem fura a fila do banco, passando à frente de gente que está há mais de 1 hora em pé. Aí vai e vê um conhecido, que nem amigo é, e vai lá e pede para pagar a sua conta. Gente que gesticula e até xinga no trânsito como o ímpio faz. Corta carros pela direita, estaciona rapidinho em lugar proibido porque está com pressa. O diabo ri de você e você estará sempre às margens da verdadeira espiritualidade e nunca terá autoridade dada por Deus para repreender no mundo espiritual. Tem crente aí que já murchou, né? Tá achando que Deus quer restaurar seu romance com seu cônjuge somente, é? Vale é estreito de Jeová, meus irmãos. Aqui você entra morno, quase sendo vomitado por Deus, e sai crente, com autoridade, para dar ordem a Satanás, para soltar seu cônjuge. Não importa se ele o está prendendo há meses ou há décadas. Ele terá de soltar quando você parar de dar brechas e ilegalidades a ele. Deus te enche de autoridade, porque a autoridade só é dada a quem obedece. Lembram da mensagem passada? O sofrimento que leva à obediência? Estão achando que eu estou aqui de bobeira, irmãos? Sou um servo consagrado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Consagrado não no sentido divino, não. Porque eu não tenho nada de divino. Eu não ando levitando. Mas Deus já me libertou de tudo isso que listei acima. Senão Ele não me permitiria citar estes erros que citei. É mais sério que pensamos, irmãos. Se rebelar contra Deus acontece nas pequenas coisas também. Irmão Leandro, mas por que você saiu da palavra? Tá com raiva de alguém? Não, irmãos. Só estou mostrando alguns motivos que puderam ter levado Pedro do céu ao inferno em tão pouco tempo e ainda sendo instruído por Jesus a todo tempo.
Vamos ver o versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. O texto é bem claro, meus irmãos. Desde o dia que Pedro foi usado pelo Espírito Santo para ter entendimento espiritual, Jesus vinha os ensinando sobre a vontade do Pai. Então, se ele estava sendo instruído pelo próprio Jesus e não acreditou na palavra dele, só me faz crer que Pedro estava deixando brechas para Satanás usar ele. Bem, gesticular e xingar no trânsito? Acho que não, porque naquela época não tinha lei de trânsito. Furar a fila do banco? Também não, porque não existia banco. Pode ser que ele estivesse devendo alguém. Não sei, meus irmãos. Mas isso não importa. O que importa é que Satanás teve autoridade sobre Pedro. Ele, andando com Jesus e sendo ensinado diretamente por ele. Isso é grave, meus irmãos. E acontece conosco. Estamos andando com Jesus juntinho mesmo, desde que o nosso casamento quebrou. E sendo ensinados por ele. Pois se você está aqui ouvindo a palavra dele, você não acha que essa revelação toda vem da minha faculdade de teologia, né? Por favor, se pensa, sai do canal. Melhor, sai da igreja, porque você está indo para lá comer merenda. Como nos deixamos ser oprimidos por Satanás assim, gente? Me explica. Por que estamos descansando e do nada o desespero bate? Se vocês não entenderam ainda, eu estou falando de batalha espiritual, meus irmãos. É isso mesmo. Sabe essa opressão que te invade do nada, que nem você entende? É o diabo te oprimindo, te fazendo duvidar do que Deus tem para o seu casamento, como Pedro duvidou quando Jesus falou do futuro que o aguardava, que era a cruz. É Satanás mesmo que está te oprimindo, minha irmã, meu irmão. Pronto, rasguei o verbo logo para você entender que não tem nada de errado com a sua fé. Pelo contrário, a sua fé em Deus é a mesma que Pedro tinha em Jesus. Só que com a opressão de Satanás, ele começou a duvidar do Mestre. Por isso, te bate a dúvida, meus irmãos. É Satanás não querendo fazer você acreditar na promessa de que o que Deus uniu não separe o homem. Ou então, querendo não te fazer acreditar na promessa do Salmo 128, que o homem que teme a Deus certamente será abençoado na família. Ou na promessa do Salmo 118, abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas e louvarei o Senhor. Ou na promessa que Deus fez para você, que vai fazer com seu cônjuge, que está em Ezequiel 11, 19 e 20. Eu lhe darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E tantas outras promessas que se cumprirão na vida dos obedientes ao Senhor. É Satanás, irmãos. É ele que usa seu cônjuge para te oprimir, como ele fez com Pedro para oprimir Jesus. E o que Jesus fez? Agora que vem a arma que Deus me deu para quando Satanás tenta me entristecer, meus irmãos. Vão pegando a dica aí. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Traduzindo o que Jesus disse para ele: vai tentar me oprimir usando quem eu amo no inferno, que é o seu lugar, Satanás. Entendeu, irmãos? Satanás usa a mesma arma, assim como ele usou Pedro, que Jesus amava, para tentar oprimi-lo. Ele usa logo quem que você ama, o seu cônjuge, justamente para te oprimir.
Quando esses momentos que os irmãos passam vêm sobre mim, eu taco promessa na cara de Satanás, meus irmãos. Eu metralho ele como Jesus fez. Quando ele sussurra ou usa alguém para me dizer que eu não tenho sorte no meu casamento, eu solto essa para ele. Sai da minha frente, Satanás, porque a palavra diz no Salmo 128 que o varão que obedece a Deus certamente será abençoado na família. Quando Satanás quer me oprimir, dizendo que não adianta, a sua vida está toda travada, eu digo para ele: mentira, capeta. Salmo 118, 19. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Quando ele tenta me oprimir, irmãos, usando minhas falhas, meus pecados que eu já confessei ao Senhor, eu falo para ele, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Quando ele diz que eu vou morrer espiritualmente porque eu caí em pecado, eu digo: cala a boca, Satanás. Quem vai morrer sem ser perdoado é você. E eu falo para ele, Salmos 118, versículo 18. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Quando ele vem sussurrar que não adianta, que eu vou morrer de tanto esperar a restauração do meu casamento, eu digo, Salmo 118, 17, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Irmãos, larga a palavra nele, que você vai ver como a sua paz e alegria voltam instantaneamente. Irmãos, Satanás não tem medo da palavra de Deus. Ai, agora o irmão Leandro falou uma heresia. Falei, crente. Eu te falo com a autoridade que tenho de Jesus, pois sou escolhido para anunciar sua palavra e sou obediente a ela. Meus irmãos, se Satanás tivesse medo da palavra, ele não a usava para tentar Jesus no deserto. Mas em contrapartida, o que mais Satanás tem medo é de quem obedece à palavra. Jesus disse em Mateus 4, versículo 10 e 11, então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito. Com isto, o diabo o deixou, Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Satanás só sai com a palavra, irmãos. Não adianta sapatear, jejuar, subir monte e mais um bocado de firula que muitos fazem dizendo que é consagração, achando que Deus gosta de barganha, não. Satanás tem medo de quem obedece à palavra. Por isso ele deixou Jesus e a paz reinou. Jesus saiu do deserto, meus irmãos. Entendeu o que você precisa fazer para sair do deserto? Entendeu por que a mensagem de ontem estava te ensinando que o sofrimento é para te tornar obediente? Jesus está te deixando sofrer agora para você ter a autoridade de fazer o diabo sofrer quando você se dirigir a ele. Tem gente achando que eu estou aqui de bobeira. Cuidado, hein, pessoal. Tem irmãos no canal que são inimigos da obra de Deus. Cuidado, as irmãs que estão dando WhatsApp para orar com homens. Isso é laço, hein? Estou avisando. Cuidado, os questionadores da palavra de Deus também. Ele não está se agradando disso, não. Está dando para ver o tom usado nesta mensagem, né? Quando eu falei assim com os irmãos, tem gente me mandando e-mail para ter debate teológico. Meu e-mail é para ajudar pessoas confusas e não para inflar ego de rebelde. E eu, na carne, já estava respondendo o e-mail, até que o Espírito Santo me repreendeu e disse: a obra que estão tentando atrapalhar é minha ou sua, senhor bacharel em teologia? Porque eu já estava me baseando na minha intelectualidade, preparando o grego e o hebraico para debater, meus irmãos. Misericórdia. Aí Deus continuou: deixa que de rebelde
eu cuido. Não te dei autoridade para combater ninguém, só te dei autoridade para anunciar minha mensagem e ajudar o meu povo. Te chamei para servir. Não use minha autoridade sem minha autorização. Deixe que eu defenda o chamado que eu te dei. Irmãos, escutem bem. Não sei como apareceu em meu telefone sem eu procurar Isaías 44:26, que dizia: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Prometo, irmãos, tomei um susto na hora. Apaguei o e-mail que estava escrevendo na hora, pedi perdão e me recolhi à minha insignificância e passei da rebeldia para a obediência novamente e voltei a olhar meus agressores com um olhar de amor de novo. Satanás quase conseguiu tirar a autoridade que Deus me deu, meus irmãos, mas o Senhor vela pelo meu ministério. Eu estou aqui para ajudar os irmãos através da palavra de Deus e não por minha própria vontade. Por isso, eu não apareço nas mensagens, nem falo sobre mim e nem sobre o meu vale, porque não quero ser admirado e não acho isso relevante. Não quero ser reconhecido por ninguém. Não estou aqui buscando reconhecimento. Estou aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele sim deve levar toda a honra e toda a glória. Cuidado com a rebeldia, meus irmãos, pois aprendemos hoje que Satanás toma vantagem sobre nós. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E agora, não sei se esta é a última mensagem sobre autoridade espiritual, pois hoje o Senhor nos mostrou que a batalha espiritual só se vence com a sua palavra em obediência, e que foi assim que Jesus saiu do deserto, através da palavra. Ou seja, quem não obedecer vai ficar rodando aqui dentro, pois Satanás só vai sair da vida de quem obedece e tem autoridade na palavra para repreendê-lo. Parece que o cerco está se fechando, pois somente falar para o mundo espiritual que está lutando pelo cônjuge não está fazendo efeito. É preciso estar em obediência. Entenda que ninguém pode ensinar a sair da desobediência se ainda estiver nela. É preciso se permitir passar pelo sofrimento para mudar isso. Então, não tenha pressa em sair do vale, não. O aprendizado aqui tem sido tremendo, pelo menos para mim, e espero que para os irmãos também. Iniciei profetizando somente como um desejo de ter a minha esposa de volta. E hoje, quando abro os lábios, o mundo espiritual, no mínimo, já sabe o meu nome, pois Deus tem me dado autoridade para cumprir a sua obra. E você que está com dificuldade em obedecer, não se entristeça não, por achar que a sua voz não é ouvida, porque está caindo em tentação. Lembre-se que Saul também estava em rebeldia, mas ainda tinha autoridade sobre Israel, porque ele ainda estava cumprindo os propósitos de Deus e teve autoridade até a sua morte. Então, se está se levantando, não tenha medo. Acabou de pecar e está ouvindo essa mensagem? Peça perdão agora, que Deus lhe dará forças para continuar, pois você está lutando pelo propósito dele, que é o casamento. E por isso, ele te dará autoridade para profetizar no mundo espiritual e dizer para o seu cônjuge: estou lutando por você. Eu os amo em Cristo Jesus, meus irmãos.